tudo bem com vocês? Vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre a química e o meio ambiente. A nossa rotina da aula de hoje, ela está baseada numa explicação geral do conteúdo, que é essa que eu estou falando para vocês aqui, esse primeiro vídeo. Depois eu deixei um outro vídeo que eu encontrei no YouTube, bem legal, que vocês vão gostar também. E deixei uma atividade no formulário do Google Forms. E a nossa atividade pós-aula, que eu vou explicar para vocês no final desse vídeo, tá certo? Bom, se tratando da química com o meio ambiente, é basicamente a preocupação que os seres humanos adquiriu depois de prejudicar a Terra na questão de meio ambiente, né? Ou seja, causou-se um caos muito grande. Tudo isso vem principalmente a partir do processo de industrialização, que o homem ele descobriu que a química poderia ser muito útil nesse processo, principalmente na fabricação de combustíveis e de outros produtos, né? A área da química ela é muito grande. Só que se pensava em produzir em grande escala e o resíduo, ninguém se preocupava com o que fazer com aquilo. Certo? Você estava liberando o CO2 para a atmosfera, ninguém estava nem aí. Se estava liberando algum poluente em um rio ou em uma área, as pessoas também não estavam nem aí. Precisou que a natureza desse sinais de que não estava bem para que a humanidade passasse a se preocupar, tá? Então, isso basicamente, né, o principal recado que o meio ambiente deu é o que vocês já estão cansados de ouvir, que é a questão do efeito estufa e do aquecimento global. O mundo inteiro, ele praticamente vai girar em torno de energia. Precisa-se de energia para tudo. Então, com a questão dos combustíveis fósseis, né, que se usa a química aí para a produção de combustíveis, originou o quê? A maior emissão de gases para o efeito estufa. Isso foi prejudicando, né? Vocês podem dar uma olhada para falar aí de combustíveis fósseis, o que são, o que causam. Esse é um assunto do 8º ano, tem vídeo aí no canal, eu explicando o que são combustíveis fósseis, quais são as vantagens e desvantagens. E falo também de energia suja e de energia limpa, tá certo? É só dar uma olhadinha, ele foi postado na semana passada, se vocês quiserem relembrar o que são esses combustíveis fósseis e o que eles causam para o meio ambiente. Então, quando se viu que esses combustíveis fósseis, eles são originados do petróleo e que ele poderia acabar, porque o petróleo é uma fonte de energia não renovável, né, leva bilhões e milhões de anos para se formar novamente, e que utilizando os combustíveis fósseis estava poluindo muito o ambiente, se mudou o discurso para energia limpa, que é utilizando fontes renováveis de energia e que prejudiquem menos o meio ambiente. Se tratando de combustíveis, hoje se fala muito de biocombustíveis, que é um combustível originado de vegetais, né, de óleos vegetais, por exemplo, óleo de algodão, óleo de soja, o biogás também, que são fontes mais precisas, porque a quantidade de poluente ela é a mesma que está no meio ambiente, então é como se fosse nulo essa quantidade aí de poluentes para a atmosfera, certo? Então deem uma olhadinha nesses vídeos que vocês vão entender mais um pouquinho por que a gente fala hoje da química no meio ambiente e dessa produção aí de energia limpa, certo? Então, o que acontece? O uso excessivo da química com essa liberação de poluentes, ela faz com que a gente passe a usar novas fontes, novas formas menos poluentes, certo? Ou seja, que causem menos impactos ambientais, que é o que vocês já conhecem. Então, devido ao mau uso, hoje há essa preocupação, certo? Da química como uma ciência aliada ao meio ambiente, não como uma prejudicial. Os impactos ambientais, já falei para vocês que eles foram causados principalmente pelos combustíveis fósseis, não é isso? E essa química verde, ela tem alguns objetivos, que é como, por exemplo, evitar o excesso de resíduos. E esses resíduos, eles não podem causar nenhum mal, principalmente para a saúde humana,
Ou seja, tem que ter baixa toxicidade, né? Fazer o mínimo mal possível. O uso da energia tem que ser reduzido também. Então, quando você está utilizando a química, principalmente na escala industrial, é bom que se use equipamentos que gastem pouca energia ou nenhuma, né? Nenhuma não vai existir, mas pelo menos pouquíssima energia que se utilize e que essa energia utilizada seja de fonte limpa. As fontes renováveis, né, que eu já falei para vocês, como por exemplo a energia do sol, a energia dos ventos, a energia da água, que são fontes que estão sempre se recuperando no ambiente. E também esses resíduos têm que causar o mínimo de acidentes possível para os humanos, para quem está lidando com isso, certo? Por favor, deem uma lida na página 12 e 13 do módulo de vocês, que é onde está explicando esse conteúdo, tá certo? Tem lá, fazendo a leitura, por favor. E qualquer dúvida, pessoal, eu estou com vocês no fórum das 10 ao meio-dia. Vocês podem dizer lá o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Agora vamos para a melhor parte da nossa aula, que é a nossa atividade pós-aula. Por que melhor parte, Pro? Porque vocês vão ser desafiados. Eu estou desafiando vocês, meus alunos do 9º ano, a construírem uma ecobag. Vocês sabem que a ecobag é uma sacola reutilizável, né? Pode ser feita de tecido. A grande maioria que é vendida hoje ou é de um plástico bem resistente ou é de tecido. São as famosas sacolas reutilizáveis. E elas duram meses, né? Então vocês vão procurar o material que vocês têm na sua casa que pode ser utilizado para fazer uma ecobag. Vocês vão fazer um projeto dessa ecobag. Que material utilizar? Como vocês vão prender? Por exemplo, se eu tivesse um pedaço de TNT, o famoso came, eu poderia fazer uma sacola com ele. E se eu não tiver uma máquina de costura, não tiver linha, não tiver agulha e não souber trabalhar com isso, eu posso fazer amarrações com barbante, perfurando e fazendo essas amarrações, e tenho que ver se ela realmente dá certo, se ela realmente funciona. Vocês podem fazer com o material que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Eu estou abrindo um fórum de discussão que vai ser chamado Ideias para a Ecobag. Vocês podem colocar as ideias lá, o que vocês estão pensando em fazer, que eu vou ajudar vocês nisso também. E os próprios colegas, né, podem ir trocando ideias. Faz de tal jeito que dá certo, porque você não usa tal material, para vocês trocarem essas ideias, para vocês terem essas informações. De hoje a 8, eu vou fazer um Zoom com vocês. Vou deixar o horário, tudo bonitinho na plataforma, na aula da próxima semana. E vocês vão apresentar para mim essa ecobag feita. Eu quero que todo mundo mostre como construiu a sua ecobag. Vai ser um momento muito legal, porque vocês vão poder ver o trabalho de vocês e o trabalho dos colegas também. Eu tô com muita saudade de falar com vocês, de ver a interação de vocês, né? De ver as expressões faciais, se vocês estão entendendo, se vocês não estão entendendo. Eu sei que eu tô aqui falando de química no meio ambiente, vocês estão pensando assim, mas eu achava que eu só via isso em biologia, como assim? Não, né? Porque a química, ela tá o tempo todo no nosso cotidiano. Nós já discutimos sobre isso em sala. Eu trouxe hoje para vocês um exemplo da fabricação de combustíveis, desse uso que gera poluentes para a atmosfera, né? Que como consequência vai trazer o efeito estufa e o aquecimento global. Mas qualquer indústria, tudo que você for usar química, você vai ter sempre um resíduo. Nós vimos isso, que toda reação química, você vai ter sempre o produto da reação, que é o que é liberado. E parte disso aí, ele pode ir para a natureza. Nós já vimos também que nada vai ser perdido, tudo vai ser transformado. E o problema está nessa transformação aí, que está se transformando em algo prejudicial. Por isso que hoje se fala tanto em fontes renováveis de energia, em redução de resíduos, se fala muito em reciclagem e principalmente em energia limpa. Tá bom, gente? Então esses foram os principais eixos da nossa aula. Não esqueçam que eu estou no fórum esperando por vocês para tirar dúvidas. E na próxima semana nós temos encontros via vídeo e também no Zoom, tá certo? Então, até a próxima semana e bons estudos para vocês.